Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 983. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Os trabalhos técnicos, o meu grande amigo Michel Silva, grande Michel, olha ele aí. Boa noite, Michel, boa noite a todos. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil e quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, muito obrigado por tantas mensagens que vão chegando, né? O Michel já me mandou aqui as mensagens do dia 21/11, sexta-feira. Sexta-feira, dia 21 do mês, né? Do mês passado. Deixa eu ler para vocês aqui, para a gente agradecer todas as mensagens. GM Hansten Procópio. Boa noite, doutor Antônio Paulo. Marão Miziara, um abençoado final de semana. Paz e bem, muito obrigado, GM. Fátima Cardoso, boa noite, obrigado. Sérgio Jimenez, obrigado. Ana Aparecida de Jesus, que bênção, amo o seu programa. Que bonitinho, obrigado. Muito obrigado, viu, Ana? Você é muito gentil. Marlene dos Reis, boa noite e gratidão sempre. A Marlene sempre aqui com a gente, né? Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária, é isso aí. Então, nós estamos juntos com os ouvintes, fazendo o nosso resumo de preparação, né? Porque mudou o horário do programa. Então, faz-se o resumo para que todo mundo possa estar na mesma toada, no mesmo nível. Daqui a pouco nós iremos, quando terminar a fase do Natal, quando terminar o resumo, nós vamos terminar o Catecismo da Igreja Católica estudando o Pai Nosso. E depois vamos começar a história da Igreja. Então, assim, seguidinho. São pontos importantes que a gente tem que ter bem claro, para que a gente não perca o sentido do nosso estudo. Porque senão a gente vai perdendo o sentido do nosso estudo, né? A gente vai se perdendo no meio de tantos temas. Então, é importante ter sempre essa visão. Aonde nós estamos, aonde nós chegaremos, se Deus quiser. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Continuando a nossa preparação para o Natal, eu gostaria de ler para vocês a primeira profecia, como a igreja sempre fala, né, no sentido do proto-evangelho. Aqui fica bem claro que Deus não fica indiferente ou não ficou indiferente diante do pecado da humanidade. O pecado da humanidade afastou o homem de Deus. E o homem foi criado, o ser humano foi criado para estar em comunhão com Deus. Imagine, o pecado separa a humanidade de Deus. O pecado torna a humanidade inimiga de Deus. É um negócio absurdo, de grave isso. Só que Deus não fica indiferente, nem mesmo diante da nossa ingratidão, da nossa injustiça, da nossa falta de amor, da nossa falta de obediência. Deus, ele vai começar um processo de resgatar a humanidade. Por isso que é importante o Natal. Sabe? Lá no Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isto, serás maldita entre todos os animais e feras do campo. Por que Deus está falando isso para a serpente? Sabe? Porque é o seguinte, veja, a serpente é o demônio. O demônio já estava em maldição. Quando ele instiga a humanidade a cair no pecado, porque o pecado chega à humanidade através do demônio. O pecado não nasceu com a humanidade. Quando Deus cria a humanidade, ele cria a humanidade perfeita, sem pecado. A humanidade poderia pecar? Poderia. E a humanidade escolheu pecar. Em Adão e Eva, tentados pelo demônio, a humanidade caiu no pecado e aceitou o pecado. E cometeu uma injustiça tremenda contra Deus. Veja, então, o demônio, aqui na figura de uma serpente, ele já estava em maldição, porque os anjos foram criados para servir a Deus, para obedecer a Deus. Quanto mais o anjo serve a Deus, quanto mais o anjo obedece a Deus, mais perfeito e mais feliz ele será.
Então, a partir do momento em que o anjo, por ser um ser de puro espírito, se afasta da sua missão, se afasta da graça de Deus, ele decai, ele cai. Ele continua anjo, mas ele perde a graça que o santificava e perde o sentido da sua vida. Então ele já está numa desgraça. Ele perdeu a graça de Deus. E por ódio, ele não volta, ele não se arrepende, porque o anjo, quando toma uma decisão, ele já sabe as consequências da decisão que ele vai tomar. Não é como nós. Nós não somos assim. Aos poucos nós vamos percebendo a bobagem que a gente fez e nos arrependemos. O anjo não. O anjo, quando toma uma decisão, já tomou a decisão. E ele já sabe o que vai acontecer, porque ele tem um conhecimento diferente do nosso. O nosso conhecimento é aos poucos, o dele é imediato, porque ele é puro espírito. Então, isso é um grande mistério. Por que o anjo se rebelou? Por causa do orgulho. Ele se achava tão belo, tão perfeito, tão lindo, que ele achava que não precisava de Deus para nada. Veja, o anjo foi feito para servir a Deus, depender de Deus e obedecer a Deus. Então, o anjo perdeu o seu sentido de existência. E perdeu a graça que o também santificava, porque o anjo também está sobre a graça de Deus, quando ele obedece a Deus. Veja, então o demônio, quando chega aqui, ele vem atacar a humanidade, por quê? Porque ele não pode atacar Deus, então ele vai atacar a humanidade que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então o pecado é seríssimo. Nós estaremos estudando um pouquinho sobre o pecado, um pouquinho mais lá na frente, mas só para a gente já ir se colocando. O Natal, ele é extremamente importante, porque após o pecado, que o homem perdeu perdeu a graça, perdeu a sua identidade, perdeu quase tudo. Né? Então, Deus não vai ficar indiferente a isso. Deus não vai ficar. E Deus vai começar um processo de restauração da humanidade. Então, veja, 15. Vamos ler o 14 e o 15. Então o Senhor deu à serpente: por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher. Olha aqui a mulher. Entre tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, quem é que é a descendência da mulher, o descendente mais perfeito da mulher que não Cristo? Percebe? Então aqui a igreja chama de proto-evangelho. Esse versículo 15 do capítulo número 3 de Gênesis é o proto-evangelho. Aqui se prenuncia, se prepara, começa a ficar claro a preparação de Deus para a salvação da humanidade que nos chega no Natal. Anuncia desde o Gênesis que alguém vai ferir a cabeça, vai ferir a serpente na sua cabeça. Quem que é este que vai ferir a cabeça da serpente? Que vai vencer a cabeça, que vai vencer a serpente. Quando fala ferir a cabeça, porque venceu. Ou seja, você pode machucar como a serpente faz com a gente. Nós que sofremos a ação do pecado na vida da gente, estamos machucados. Então nós somos esse calcanhar que fica machucado, porque a serpente, ela anda no chão. Então a região mais fácil de ser atacada por uma serpente, por uma áspide, por uma cobra, é a região das pernas, para baixo. Então, é a perna, o tornozelo, essa região, o pé, essa região é uma região muito fácil de receber um bote de serpente. Então, quem que vai receber esse bote da serpente? Nós. Agora, quem é que vai vencer essa serpente pisando na cabeça dela? Cristo. Então, aqui você começa a perceber que a mulher, o descendente da mulher é Cristo. Porque aqui ele não está falando só de todos os descendentes. Ele está falando, a palavra de Deus está falando daquele que vai vencer o demônio. Pisar na cabeça é vencer o demônio. Então, é uma imagem forte, pisar na cabeça. Quando aquelas lutas de gladiadores em Roma, quando alguém era vencido, o gladiador que venceu pisava na cabeça de quem estava derrotado.
assim nas guerras, assim, quer dizer, uma época de muita violência. Então, o Gênesis, ele vai revelando para a gente, assim como todo o Antigo Testamento, a ação de Deus num mundo extremamente violento. O Antigo Testamento é muito violento. Não, não é o Antigo Testamento que é muito violento. O mundo era muito violento, como é muito violento hoje. Deus se revela num mundo muito violento, justamente para salvar esse mundo, porque essa violência vem toda em razão do pecado. Então, o Natal é o cumprimento dessa promessa tão maravilhosa que Deus faz. Em Gênesis 3:15. Sabe, o primeiro livro da Bíblia. Então, nós estamos vislumbrando nessa imagem tão linda que é Jesus deitado numa manjedoura, Jesus dependendo de São José e da Virgem Maria, Jesus que nasce da mulher, a Virgem Maria. Veja, a mulher aqui é a igreja, a Virgem Maria. Percebe? Quantos símbolos nós temos aqui, justamente a partir de Gênesis 3. Tanto é que quando Jesus na cruz, e é importante isso, viu, gente? Porque os nossos irmãos protestantes, eles não conseguem conceber isso. Por quê? Porque estão movidos por um conceito, uma heresia muito grande, uma separação, um espírito de separação. Então aqui nós estamos diante, Jesus na cruz, por exemplo. Jesus, quando chega para a Virgem Maria, na cruz, que é o último ato que Jesus tem antes de entregar o seu espírito ao Pai e falecer e morrer, e depois de 3 dias ele ressuscita, mas o último ato de Jesus é dar a Virgem Maria como mãe de João e João como filho da Virgem Maria. Então, aos pés da cruz, Jesus fala, mulher, eis aí o teu filho, e aponta para João, que é o discípulo amado, ou seja, todos nós. Outro símbolo maravilhoso. E filho, eis aí a tua mãe. Então, quando Jesus fala quando ele se refere à sua mãe, ele fala como mulher. Por quê? Porque está apontando para Jesus está apontando para esse Gênesis 3:15. A mulher, a descendência da mulher que pisa a cabeça da serpente. Quem pisa a cabeça da serpente é Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é descendente desta mulher, a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Veja, a mulher do Gênesis é essa aqui, Gênesis 3:15. E a mulher do Apocalipse, a Virgem Maria está retratada pisando também a cabeça da serpente, com a coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Veja, então, é a mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Então, Jesus, quando se refere publicamente à sua mãe, ele o faz como mulher. Jesus não está tratando mal a Virgem Maria. Jesus não está repreendendo a Virgem Maria. Jesus não está diminuindo a Virgem Maria. Muito ao contrário, Jesus está enaltecendo. Israel esperava que surgisse essa mulher. Quem que é esta mulher? Era um dos grandes anseios de Israel. A chegada do Messias, e o Messias ia nascer de uma virgem. Quem que era essa mulher? Então Jesus, quando fala mulher, ele está apontando para o povo de Israel que a mulher que o povo de Israel esperava com tanta ansiedade era a Virgem Maria. Então, Jesus aqui não está diminuindo a Virgem Maria. Muito ao contrário. Porque aqui ele está comprovando de forma clara Gênesis 3. Veja, vamos ler de novo? Como isso é importante. Então, Gênesis, gente, nós estamos falando de milhares de anos atrás. Então, Deus já havia colocado no coração da humanidade a esperança da chegada do Salvador. Gênesis 3, o mais importante é que Deus está revelando que chegará à humanidade um Salvador, e esse Salvador é aquele que nós estamos adorando no presépio. Jesus Cristo Senhor. Jesus Cristo como criança, Jesus Cristo filho da mulher. Percebe? Filho da mulher. Jesus Cristo, literalmente, é filho da mulher. O Espírito Santo colocou no ventre da Virgem, no seio da Virgem Maria, o germe de Jesus. Jesus Cristo é filho da mulher, literalmente.
Quer dizer, então nós estamos diante de um cenário extremamente importante. Eu não sei se no Natal a gente pensa isso, mas deveria. Quando nós estamos diante do presépio e estamos vendo aquele menino totalmente indefeso, totalmente dependente, é esse aqui, é o Senhor do universo. É aquele que vai pisar a cabeça da serpente. É aquele que vai vencer o demônio, coisa que era impossível para a humanidade. Então Deus aqui já está falando, o que era impossível para a humanidade, Deus fará. A salvação, ou seja, libertar a humanidade do pecado, do demônio, das consequências do pecado, é impossível para a humanidade. Nós já falamos isso muitas vezes. Então, Jesus em Gênesis 3, Deus em Gênesis 3, 15 está apontando, veja, chegará para vós o Messias, chegará para vós o Salvador, chegará aquele que é muito mais forte que o demônio, muito mais forte que o mundo, muito mais forte que tudo. A gente só compreende a profecia de forma plena depois que ela passa. Veja, a profecia foi feita há milhares e milhares de anos lá atrás. Então, quando a profecia é de Deus, e ela se cumpre, porque é de Deus, se é de Deus, se cumpre. E quando ela se cumpre, fica clara a profecia. Fica clara a profecia. É o que nós vimos em todas as outras profecias que estamos estudando até agora. Isaías fala, né? As profecias de Isaías, que nós já estudamos algumas delas, né? Como é importante a gente ter essa perspectiva, né? Isaías 7,14, o nascimento de uma virgem, né? Uma virgem dará luz, e aí vai, uma série de profecias que nós já vimos, inclusive de Isaías, umas 2 ou 3. E agora nós estamos vendo essa profecia do Gênesis, o começo de tudo. A promessa de Deus da chegada do Messias, do Salvador. Aquele que vai pisar a cabeça da serpente. O descendente da mulher. Que mulher é essa? A Virgem Maria. Então, é importante que a gente compreenda. Então, a Bíblia inteira revela Jesus. A Bíblia inteira, o Velho Testamento inteiro aponta para Jesus, e Jesus chega, que é o Natal, e muda o mundo, porque ele vai vencer aquilo que destrói o mundo, que é o pecado. Então, essa beleza é maravilhosa a gente entender. Como é importante entender também o papel da Virgem Maria. O papel da Virgem Maria na obra de salvação é um papel maravilhoso. Maravilhoso. Então, tudo isso são elementos importantes para a gente meditar no tempo de Natal. Deus, veja, olha quanta coisa importante só nesses 15, 17 minutos de aula. Deus, em primeiro lugar, Deus é providência, Deus é amor, Deus é poderoso. Sabe, aqui você reflete um monte de coisa. Gênesis 3,15, dá para a gente refletir horas e horas em cima disso. Deus, ele não é indiferente à humanidade, muito pelo contrário. Deus, ao criar a humanidade, criou a humanidade de tal forma que a humanidade poderia se tornar filha e filho de Deus, homem e mulher e homem. Veja, isso é uma dádiva, isso é um presente, isso é um dom. Nós não merecíamos isso, mas Deus ama tanto a humanidade, Deus ama tanto a cada um de nós, que Ele nos fez de tal forma que pudéssemos nos tornar realmente filhos dele, e em Cristo, este que nós estamos olhando na manjedoura, sermos mergulhados na Trindade Santa. É para isso que a gente existe. Então Deus é providente. Se o demônio veio desarranjar a obra de Deus, querer destruir a obra de Deus, porque ele não pode atacar Deus pessoalmente, porque ele é só uma criatura, o demônio não é nada perto de Deus. Ele é mais forte que a gente, mas perto de Deus, o demônio não é nada. E o demônio sabe disso. E isso irrita profundamente o demônio. Porque é puro orgulho, é pura prepotência, é pura autossuficiência. Então, veja, essa realidade ela é importante. Deus é Pai, Deus ama, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é poder. Então, isso que é importante a gente refletir também. Sabe,
pisará a cabeça da serpente. Veja, vamos pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, que diz assim: porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que vai esmagar a cabeça? A descendência da mulher. Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vai vencer o demônio. Então, aqui nós estamos adorando a este Jesus que chegou para vencer a cabeça do demônio, para vencer o demônio e libertar a humanidade. Então, nós não estamos diante de um fato idílico, muito pelo contrário, nós estamos diante de um fato dolorosíssimo. Porque Jesus nascendo numa manjedoura significa que o mundo fechou as portas para Jesus. Jesus nascendo numa cidade diferente da dele, né? Jesus está em Belém, a terra de Davi, a terra de José. Então, o descendente de Davi é José. Então, Jesus está em Belém porque ele foi obrigado, São José e a Virgem Maria, grávida de Jesus, sair da sua terra, Nazaré, e ir para Belém, porque era onde se contava como o censo. O censo contavam as pessoas que viviam na terra daquelas pessoas. Então, São José, como descendente de Davi, como o rei verdadeiro de Israel, deveria ser José, não Herodes. Então, a terra de Davi era Belém. Então, José, como descendente de Davi, como da família de Davi, como da família real, ele deve ser contado como pertencente à terra de Belém. Então ele sai de Nazaré com a sua esposa grávida e chega até Belém. Em Belém ele não tem lugar para ficar, gente, ele deveria ser o rei. Ele é o descendente de Davi, o descendente direto de Davi. Ele não tem lugar para ficar na terra dele, na terra dos descendentes dele. Percebe? Então o nascimento de Jesus é algo que vai contra tudo. O demônio não queria que Jesus nascesse. O demônio fez tudo para impedir o nascimento de Jesus. Inclusive instigar o imperador a fazer um censo. Percebe como o mal age na cabeça de quem vive longe de Deus? O demônio domina. Então as pessoas se deixam dominar pelo demônio através do pecado. Então Jesus veio para destruir tudo isso. Então, nós não estamos diante... Hoje é uma cena linda no presépio, iluminado, bonito, mas a cena em si é tristíssima. Porque o rei não tem lugar. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o descendente da tribo de Judá, o leão dos leões. Então, veja, o leão da tribo de Judá não tem lugar para nascer na sua terra. Não tem um lugar. Aquela terra é descendência de Davi. Belém deveria ter um palácio para José e não tem lugar para José recostar depois de uma viagem dessa. O menino foi nascer numa manjedoura. Veja, o demônio ele pode fazer o que ele quiser, porque Deus é infinitamente mais poderoso. Sabe, não tem como não cumprir as escrituras. Está falado bem claro, Gênesis 3:15. Vai nascer o descendente da mulher que vai pisar a cabeça do demônio. O demônio pode fazer o que ele quiser e ele tentou fazer tudo para matar Jesus. Nós vamos estudar isso ao longo desses dias aí. E não conseguiu, porque Jesus é o Senhor. Jesus já está mostrando a sua majestade, não a majestade de um rei terreno, nem lugar para ficar ele tinha. Mas ele está mostrando a majestade do poder de Deus sobre todas as forças. Então nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso. Nós estamos diante de um Deus que é veraz. Falou, cumpriu. As profecias são importantes por causa disso, porque apontam para Jesus e apontam para um Deus que cumpre o que promete. E apontam para um Deus que é infinitamente poderoso. Então, quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 3:15, nós estamos diante de uma promessa que foi cumprida. A que preço de sofrimento humano de São José, da Virgem Maria e do próprio menino Jesus. E aí você percebe, diante do sofrimento da Sagrada Família, das pessoas da Sagrada Família, o amor que Deus tem. O amor que Deus é, o amor que Deus
manifesta, o amor que Deus manifesta no nascimento de Jesus, apesar do sofrimento. Veja que vitória! Nasceu aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Nasceu aquele que vai ser o vencedor. Nasceu aquele pelo qual nós vivemos. Nasceu a nossa salvação. Veja, o amor de Deus se torna carne. A promessa de Deus se torna carne. A palavra de Deus se torna carne. Para o nosso bem. Então, eu queria terminar pensando em São Paulo, né? São Paulo aos Gálatas 4:4, nós já falamos isso, mas eu quero ler de novo. Aqui, São Paulo explicando Jesus, né? Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Veja, então, São Paulo, ele está olhando, explicando Jesus para os Gálatas, né? Nesse trecho aqui, olhando para o Gênesis 3:15. Mas quando veio a plenitude dos tempos, quando que é a plenitude dos tempos? É quando Jesus nasce. Então Deus, na sua infinita sabedoria, percebeu que aquele tempo era o tempo de Jesus nascer. O tempo da salvação havia chegado. O mundo já estava preparado para receber o Salvador. O mundo já tinha condições de acolher esse Salvador. A verdade é que poucos acolheram, mas o mundo já tinha essa condição. Por isso que é a plenitude dos tempos. Sabe, se você for analisar isso um pouquinho historicamente, Roma era o império, o grande império. E tem aquele ditado que diz assim, todos os caminhos levam a Roma. O que os apóstolos fizeram? Quais foram os caminhos que os apóstolos fizeram para evangelizar o mundo? As estradas de Roma. Então, quando nós estivermos estudando a história da igreja, nós vamos ver esse trecho. Que caminho que os apóstolos fizeram, porque os apóstolos saíram de Jerusalém por causa de perseguição. E que caminho eles pegaram? As estradas de Roma, as estradas que Roma construiu. O Império de Roma construiu um sistema de estradas fantástico. Então, os apóstolos, eles fugiram de Jerusalém por essas estradas, e por navios, e por barcos, né? Estradas que o Império de Roma construiu. E foram para regiões onde havia povos judeus, onde judeus, antigamente, antes de Cristo, também já haviam passado por perseguições, já vimos tantas, né? E muitos judeus formaram colônias no mundo inteiro. Então, os apóstolos, eles fugiram de Jerusalém pelas estradas de Roma e foram ao encontro dessas comunidades judaicas que aconteciam fora de Israel, fora da Palestina. E lá eles começaram a evangelizar essas comunidades judaicas, percebe? E aí vai expandindo a igreja, compreende? Como é lindo isso, é importante a gente entender. Deus é infinitamente mais poderoso que o mundo. O mundo construiu essas estradas para impor uma violência e um império brutal aos outros povos, Roma. Mas Deus é infinitamente superior a Roma e qualquer império. Então, veja, o mundo já estava pronto para que o Messias chegasse. Esse que estava sendo falado que ia chegar desde o Gênesis 3:15, que nós acabamos de ler. Então, que a gente possa, nessa noite de Natal, né, nesse tempo de Natal, nessa preparação de Natal, nos colocarmos diante do presépio, não mais como aquela visão romântica, não mais como aquela visão só emocional. Não tenho nada contra emocional. Eu acho que emocional é legal, é importante, mas nós precisamos também ter uma visão muito mais saudável e muito mais veraz. Porque na medida em que a gente vai entendendo que as profecias que apontam para a chegada do Natal, que é Jesus nascendo, são verdades que foram sendo reveladas por Deus através de profetas ou através da sua própria palavra ao longo de milênios. E todas elas foram confirmadas. Então, em Cristo, nós temos
uma multidão de profecias que estão acontecendo, que estão se confirmando. Por quê? Porque Deus é infinitamente veraz, poderoso e amor. Deus, quando fala, cumpre. Então, vamos continuar o nosso segundo bloco. Já vimos o primeiro bloco, que é a preparação para o Natal. Agora, vamos continuar o nosso segundo bloco, que nós estamos estudando as virtudes, né? As virtudes humanas. As virtudes humanas. Nas aulas passadas, nós estudamos a virtude da prudência. Hoje eu quero estudar com você a virtude humana da justiça. Então, o Catecismo da Igreja Católica nos fala... Por que nós estamos estudando as virtudes? Porque são capacidades humanas, as virtudes humanas, são capacidades humanas que precisam ser desenvolvidas. E na medida em que essas virtudes capacidades humanas são desenvolvidas, a dignidade do ser humano vai ficando cada vez mais clara. Então, nós estamos estudando a ação do Espírito Santo que dignifica o ser humano. Nós estamos aprendendo a importância da dignidade do ser humano perante as coisas de Deus, perante a realidade da vida, perante a nossa existência. Veja como isso é importante. Então, nós temos capacidades humanas que nos foram dadas por Deus no nosso nascimento e capacidades sobrenaturais que também nos são dadas a partir dos sacramentos. Então, todas essas capacidades humanas ou sobrenaturais, nós as recebemos e precisamos desenvolvê-las. E na medida em que a gente vai desenvolvendo tudo isso na vida da gente, a partir do nosso batismo, nós vamos nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. E aí reside a nossa dignidade. Então, quando você vê aquele monte de sites pornográficos com cenas grotescas, quando você vê um monte de sites cheios de impureza, a gente percebe como é duro isso, como a gente perdeu a noção da nossa dignidade. Quando a gente vê um corpo humano desnudo, sendo usado, manipulado de todos os jeitos e de todas as maneiras, você percebe o ranço que é isso, o ódio que está por trás disso. Talvez a gente nunca pare para pensar, mas quando você vê o corpo humano sendo manipulado de todos os jeitos na pornografia, quem está por trás? É o ódio do demônio. Veja, o demônio odeia tanto a humanidade, tanto que ele quer destruir a humanidade. Porque a humanidade é a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, talvez quem está preso à pornografia não tenha percebido que por trás da pornografia há um ódio profundo. Aquelas cenas todas que as pessoas hoje se deleitam, aquelas cenas todas em que as pessoas se masturbam vendo aquilo, inclusive, buscando prazer pelo prazer e pecado sobre pecado, não percebem, estão completamente presas a um vício. Que vício? Não é só o vício da pornografia, da masturbação, mas ao vício do ódio. Nós somos templos do Espírito Santo. E como nós somos atacados hoje em dia nisso, né? Como nós somos atacados hoje em dia nisso. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus possa ir revelando aos nossos corações que por trás de uma cena que hoje todo mundo fala, não, é normal, faz parte. Os jovens hoje, de um modo geral, já não se chocam mais com pornografia, porque se tornou algo corriqueiro, normal. Mais de 1/3 de tudo que é vinculado na internet é pornografia. Sabe? Então, as pessoas hoje perderam o sentido do que significa dignidade do ser humano. Por isso que é necessário a gente estudar. Por isso que é necessário a gente rever pontos, aprender pontos, aprofundar em pontos, porque senão nós seremos levados nessa enxurrada. Gente, não tem como não ser levado nessa enxurrada.
Não tem como você não acessar uma internet e não ver coisas impuras. Não tem como você acessar um filme e não ter coisas impuras. Não tem como você acessar uma televisão e não ter coisas impuras. Então, se nós não tivermos um contraponto, e um contraponto extremamente necessário, nós vamos nos perder. E é exatamente isso que o demônio quer. Então, ele apresenta essas cenas tão calientes, tão quentes, que o povo vibra. Só que por trás disso há um ódio. Veja, há ódio. Ódio, veja, o sexo, ele deve ser vivido de forma linda, amorosa, entre um casal casado, entre quatro paredes. E tem limites para os atos sexuais, tem limites de decência, tem limites de imposição. Não pode fazer o que quer. Quem faz o que quer está preso nos seus vícios, no seu orgulho, na sua prepotência. É uma pessoa que está dominada e facilmente manipulada e manipulável. Então é importante que a gente acorde. Então hoje eu quero começar com você a estudar a justiça, a virtude moral da justiça. O que é justiça? Catecismo da Igreja Católica, 1807, diz assim: a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme. Toda virtude consiste nisso. Vontade pessoal, constante e firme. Não é vontade de um dia. Hoje eu quero, amanhã não quero mais tanto. Isso não é virtude. A virtude é uma disposição de viver aquilo que é bom. E o que é bom? Aquilo que Deus falou que é bom. E o que é mal? Aquilo que Deus falou que é mal. Então, veja, a virtude é essa disposição interior constante para fazer o bem e evitar o mal. Mesmo que o mal hoje seja exaltado, seja colocado como um falso bem, seja colocado como um bem ser atingido, como um direito, como algo que nós podemos conquistar e que está tudo certo. Veja como é difícil nesse mundo de hoje. Por isso que é importante entender a ação do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a gente simplesmente não consegue. Então, graças ao poder do Espírito Santo, nós podemos reagir contra essa mentira que apresenta o mal sendo bom e o bem sendo mal, que é o que a gente vive hoje. Se você for analisar friamente, os 10 mandamentos de Deus, no mundo de hoje, foram jogados fora. Os 10. Então, tudo que Deus fala que é mal, a humanidade hoje vive como se fosse um grande bem, uma grande conquista. Isso é muito sério. E nós todos fomos criados debaixo dessa influência. Então, Deus fala não matar. E aí chega a televisão e fala que aborto é um direito da mulher. Não, o aborto não é um direito da mulher. Direito sobre a vida, só Deus tem. Aquele ser humano que está dentro da mulher não é um conjunto de células. Tem uma alma, já tem uma alma. Ainda as células ainda estão se desenvolvendo, mas já é um indivíduo, porque aquele indivíduo, aquelas células, só se estão desenvolvendo porque há uma alma que promove esse desenvolvimento, uma alma imaterial. E esta alma foi dada por Deus. Então, aquele ser humano já é humano, é em desenvolvimento. Então, ninguém tem o direito de destruir uma vida. Só Deus é o Senhor da vida. O homem não, nem a mulher. Então, quando se fala que o aborto é algo legal, bacana, um direito, é uma profanação ao mandamento de não matar. É você colocar a morte como sendo um direito, como sendo uma liberdade, como sendo uma escolha. Gente, isto é abominável. Nós estamos matando milhões e milhões de seres humanos todos os anos. Isso é um verdadeiro holocausto. O que foi o holocausto? O holocausto foi exatamente aquele povo judeu sendo massacrado na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Uma destruição generalizada, morte generalizada. O mundo está fazendo exatamente hoje com isso a partir do aborto. Milhões de seres humanos, homens e mulheres, estão sendo dizimados todos os anos.
e vendidos em pedaços para alimentar uma indústria de cosmética e tudo mais, e um monte de outras coisas. Percebe? Veja, não matar. Hoje, matar passou a ser um direito. Então, matar passou a ser algo bom, algo que está na lei. Se está na lei, é bom. Veja, a mentalidade que chegou ao ser humano é terrível. Por quê? Porque perdemos totalmente o sentido da nossa dignidade. Nós perdemos o sentido de quem somos e como fomos criados. Veja, então aqui, a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Veja, aqui a virtude da justiça aponta para um outro grande pecado. Nós esquecemos de Deus. A humanidade esqueceu de Deus. Então, veja, a humanidade está muito preocupada com seus direitos, com seus deveres, principalmente com seus direitos, com as suas ideias, com seus conceitos, com as suas filosofias, com os caminhos que a humanidade quer tomar e está tomando. E Deus fica como? Nós esquecemos de Deus, abandonamos a Deus, construímos uma sociedade sem Deus. Isso aqui é uma injustiça brutalíssima, porque a justiça é, que nem fala o catecismo da Igreja Católica aqui a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo aquilo que lhe é devido. E o que é devido a Deus? Nossa, nós devemos tudo a Deus. Deus nos deu a vida. Deus nos mantém na existência. Deus nos dá todas as capacidades humanas que temos. Deus nos dá o ar que respiramos, Deus nos dá a água que bebemos, Deus nos dá a comida. Não só nos dá, como Ele criou tudo isso. E continua criando, e continua agindo, e Deus nos dá a salvação em Cristo. Deus nos dá os sacramentos, Deus nos dá saúde. Nós devemos tudo a Deus. Então, o mínimo que a gente tem por justiça em relação a... Não falo nem de amor, por justiça, é obedecer ao nosso Criador, porque Ele que nos criou. Ele é o nosso dono. Nós pertencemos a Deus. Esse é o ponto que nós esquecemos como humanidade. Esquecemos completamente que pertencemos a Deus. Nós não somos indivíduos que se autocriaram. Se eu tivesse me criado, eu teria o direito de fazer o que eu quisesse. Por justiça. Por simples sentido de justiça. Eu pego essa caneta aqui, vamos supor, fui eu que criei essa caneta. Eu um dia estava pensando, eu vou pegar um pouquinho de tinta, vou pôr dentro de um tubinho, esse tubinho eu vou encapar com uma capa de metal, vou fazer uma ponta esferográfica que permite que passe só um pouquinho de tinta e eu vou poder escrever. Criei a caneta. Pensei e pus em prática e criei a caneta. Se eu quiser pegar essa caneta e jogar fora, eu jogo porque a caneta é minha, eu faço o que eu quero, foi eu que criei. Se eu quiser pegar essa caneta e ao invés de escrever, eu quiser bater na parede para furar a parede, porque tem um vazamento aqui e deixou a parede toda empipocadinha, então, em vez de usar uma lâmina para tirar a tinta podre, eu vou usar a caneta. O problema é meu, fui eu que criei. Ela é minha, eu faço o que eu quero. Ela é minha. Entendeu? Se eu quiser desenhar um pássaro, eu desenho. Se eu quiser fazer uma conta, eu faço. Se eu quiser brincar de tiro-alvo, eu vou brincar de tiro-alvo, porque a caneta é minha. Fui eu que criei. Veja, não fui eu que me criei. Não fui eu quem me pus na existência. Percebe? Não fui eu. Quem não existe não pode fazer nada. Nós só podemos fazer alguma coisa na medida em que existimos. E nós existimos porque Deus assim quis, Deus imaginou e Deus pôs em prática. Então, quem me imaginou, quem pensou sobre mim, quem definiu como eu deveria ser, foi Deus. Fez o plano e colocou em prática. E eu passei a existir. A partir do momento que eu passei a existir, eu posso fazer alguma coisa.
Mas só posso fazer alguma coisa porque eu passei a existir. Se eu não existo, eu não tenho como fazer alguma coisa. Se eu não existo, eu não tenho como desejar existir. Percebe? Então, isso é seríssimo, gente. Nós perdemos completamente o sentido racional de mundo. Por isso que esse mundo que a gente vive hoje é um mundo irracional. Nós estamos no meio de uma violência tremenda, de um desatino tremendo, de um desarranjo tremendo, porque nós deixamos de ser racionais. O ser humano é um animal racional, capaz de pensar. Nós desaprendemos a pensar, nós aprendemos a agir de forma como se fosse... Como que eu posso falar isso? Nós simplesmente reagimos. Nós aprendemos desde pequenos a reagir, não a agir. Nós fomos de tal forma manipulados por uma sociedade brutal que nós perdemos a condição de sermos formados racionais. E olha, o modernismo, que é o que trouxe o iluminismo para o mundo, e do iluminismo veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, se dizia extremamente racional. Então nós perdemos a capacidade de raciocinar de verdade. Porque, veja, é tão básico, mas é tão básico. Se o ser humano só pode fazer alguma coisa na medida em que ele existe. E o ser humano não pode dar existência a si mesmo. Nem os pais podem nos dar a existência por si mesmo. Quem nos dá a existência é Deus, através dos pais também. Porque se os pais pudessem dar existência ao ser humano, aos filhos, os filhos não ficariam doentes. E se ficassem doentes, não morreriam, porque os pais dariam vida de novo para os filhos. Percebe? Então a vida não vem dos pais, a vida vem de Deus. Deus quis usar os pais para auxiliar, para participarem da criação de vida que ele faz. Pura misericórdia, puro amor, puro sinal de dignidade do ser humano. Percebe? Quando um ser humano é papai e mamãe, Deus está dizendo, eu confio em você. Eu confio no papai e na mamãe desse meu filho ou dessa minha filha. Porque ele é meu, ela é minha. Então você vai me ajudar a criá-lo. Porque eu quero. Porque eu confio em você. Veja, a paternidade e a maternidade é sinal de confiança de Deus na dignidade da humanidade. Confiança de Deus na humanidade e sinal de dignidade da humanidade. Mas a criação é obra de Deus, gente. Então nós estamos diante de uma realidade que precisa ser muito clarificada. Na escola, a gente aprende uma profissão, a gente não aprende a pensar, a gente não aprende a se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo. Na escola, na universidade, nós estamos na escola e na universidade para ter uma profissão, para realizar um tipo de trabalho. Veja, isso é um absurdo. O ser humano é infinitamente maior que tudo isso. É necessário trabalhar, claro, mas o ser humano precisa ser formado para a vida. Para a vida. A base do ser humano tem que ser outra, não essa que nós estamos tendo nas nossas escolas e nas nossas universidades. Na realidade, nós estamos sendo desfigurados, nós estamos sendo minimizados, nós estamos sendo instrumentalizados. Nós saímos de uma universidade prontinhos para um trabalho. Como se o ser humano fosse um peão, como se o ser humano fosse uma engrenagem, uma peça de uma engrenagem. Gente, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa formação humana hoje é terrível. Por isso que nós estamos nessa situação que estamos. Porque o ser humano perdeu completamente o sentido de justiça e o sentido de dignidade. Por isso que eu faço questão de fazer esse resumo, por isso que eu faço questão de trabalhar esses pontos com você. Então, nós temos, em relação a Deus, uma dívida
eterna. Porque fomos criados por Deus, fomos e somos mantidos na existência por Deus, somos perdoados porque pecamos, nos rebelamos contra Deus, Deus nos perdoou e Deus nos salvou. E Deus está nos santificando para um dia nós estarmos mergulhados na Trindade Santa por Cristo. Veja, então, a nossa dívida com Deus em relação à justiça é eterna. E a gente vive como se não tivesse nada a dar a Deus. A gente vive como se, não, tudo bem, isso é natural. Não, não é natural. Eu não sei se você já ouviu falar no DNA. DNA é aquela proteína bem grande, que é a proteína da vida. É a partir do DNA que as proteínas são feitas. Então, aquelas cadeias de DNA trazem um monte de mensagem. A quantidade de mensagem que está codificada no DNA é absurda. Sabe, isso não acontece à toa, isso não vem do nada, não foi o acaso que criou o DNA. Veja, é Deus agindo. Então Deus deu à humanidade a capacidade da humanidade existir e se procriar. Gente, é um negócio absurdamente divino. E a gente age como se isso fosse absolutamente natural, tá tudo certo, é assim mesmo, era obrigação de Deus fazer isso. Claro que não. Sabe, você tem uma dupla hélice que forma o DNA. E cada uma dessas dupla hélices, cada dessas correntes que formam essa hélice, que é o DNA, carrega em si um monte de informação genética. Gente, isso é imenso. Imenso. O que tem de informação numa hélice de DNA é absurda. E DNA é material, não é imaterial, é material, é química. É uma reação química que carrega em si um monte de informações capazes de formar um ser humano. Pode formar a pele, pode formar os órgãos, pode formar os dedos, pode formar os olhos, pode formar o cérebro, pode formar o rim, o baço, o útero, os intestinos, os dentes, os ossos. Está tudo aqui dentro. Veja, então isso é um negócio absurdo. Como é que uma célula sabe que ela pertence ao dedinho, à ponta do dedinho mindinho do pé? E como é que uma outra célula sabe que ela pertence não só à ponta da pele do dedinho mindinho do pé, mas à unha? Gente, isso é divino. E a gente vive como se fosse absolutamente comum, natural. Gente, o ser humano é um milagre ambulante. Como que algo material é a mesma coisa que você chegar para a areia e falar: areia, faz um castelo. Areia da praia. Você vai chegar para a areia da praia e falar: areia da praia, faz um castelo. Aquilo é mineral, é material. Se você não pegar a areia e formar o castelo, a areia não vai fazer o castelo sozinho. Mas dentro da gente, o mineral forma as proteínas e os nossos tecidos. E aí? Então nós estamos diante de uma realidade que ultrapassa completamente Veja, e qual que é a nossa relação com Deus? Nós deveríamos estar de joelhos diante desse Deus. Nós deveríamos estar em adoração constante a esse Deus. Quando você pega um olho, o órgão do olho, o globo ocular, e você vai estudar o globo ocular, você vai ver que você tem uma série de células que formam esse globo ocular. Série de tecidos que formam esse globo ocular. Cada tecido tem a sua função e cada tecido tem suas células específicas. Então, o nosso olho é capaz de enxergar 3 dimensões. O nosso olho é capaz de enxergar tons de cor. Gente,
Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Isso é dificílimo. Você compreender tridimensão, 3 dimensões, é dificílimo. Você compreender tons de cor é dificílimo. Os nossos olhos, eles têm tantos tipos de células capazes de fazer com que a gente enxergue em cores e em 3 dimensões. Então, os nossos olhos são puro milagre. E a gente não tem a menor noção. Nós estamos tão acostumados com os nossos olhos que a gente perdeu a noção da criação. Veja, um coração que bate o dia inteiro, a noite inteira, todos os dias, o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de manhã, madrugada, de manhã, de tarde. Gente, aquilo é um músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. O sistema circulatório é outro milagre. Quer dizer, então, nós fomos perdendo completamente a consciência do que somos, tanto de forma material como de forma imaterial, porque somos corpo e alma, e a alma é imaterial. Então, nós perdemos a noção da gravidade da criação, da beleza da criação, da impossibilidade da criação. Nós existimos por pura bondade de Deus, por pura sabedoria de Deus. Nós existimos de forma autônoma. Sabe, eu querendo ou não, o meu coração está bombeando sangue. Querendo ou não, o meu pulmão está purificando o sangue. Querendo ou não, os rins estão purificando o nosso sangue. Filtrando. Quer dizer, se a célula não tivesse uma membrana que separasse o meio externo do meio interno, nós não existiríamos. Então, quando nós estamos diante disso e de muito mais, nós percebemos que somos completamente dependentes de Deus em tudo. Então, o dever de justiça é agradecer a esse Deus tanta bondade, tanta sabedoria em nos criar e nos manter na existência, tanta misericórdia em nos perdoar. Quer dizer, nós temos como obrigação, é justo, porque ele nos criou, nós somos dele. Quando Jesus salva a humanidade naquela cruz, ele está pagando com o seu sangue a cada um de nós, que estávamos nas mãos do demônio. Veja, e a gente vive como se Deus não existisse. E eu não estou falando do mundo, eu estou falando de mim. Porque quando eu peco, eu estou falando para Deus, eu não estou nem aí. O mais importante é o meu prazer, o mais importante é a minha opinião, o mais importante é o que eu acho, o que eu penso, o resto. Veja, então, a justiça, atualmente, ela é uma grande injustiça contra Deus, porque nós não fazemos mais isso. Nós não vivemos em constante adoração a Deus, em constante gratidão a Deus, em constante obediência a Deus. Então, a injustiça que nós cometemos contra Deus até hoje é imensa. E a gente nem se dá conta, porque a gente não liga mais para Deus, como sociedade e como seres humanos. Gente, basta para a gente perceber, e aqui eu me coloco, e eu não estou me colocando fora disso, quando algo que nós queremos muito não acontece, o que a gente faz? Quando algo que a gente deseja muito não acontece, o que a gente faz em relação a Deus? Quando eu desejo um prazer, o que eu faço? Nós caímos, eu não sei vocês, mas acho que todos nós caímos, não posso falar por vocês, mas em sexualidade, por exemplo, em prazeres sexuais, quando nós não conseguimos aquele prazer que as pessoas desejam, o que a gente faz? A gente fica perto de Deus ou a gente se afasta de Deus? Então, a injustiça, vamos ler de novo aqui, porque isso aqui é super importante, e a gente simplesmente, como humanidade, como sociedade, e muitas vezes como indivíduos, nós esquecemos completamente disso.
A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. De dar a Deus em primeiro lugar e ao próximo o que lhe é devido. Justiça humana. Justiça religiosa é dar ao próximo e a Deus o que é nosso. Não é dar o que é devido ao outro. É partilhar o nosso. Além de dar o que o outro merece, o que o outro necessita, partilhar o que temos. Isso é justiça religiosa. Nós não chegamos nem perto da justiça humana em relação a Deus. Não. Quantas e quantas vezes nós questionamos a Deus porque as coisas não acontecem na vida da gente? A gente reza, 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 pede, pede, pede e não acontece. Será que Deus é surdo? Será que Deus é ingrato? Será que Deus é injusto? Claro que não. Talvez não esteja acontecendo, por quê? Porque nós estamos sendo injustos com Deus. Na nossa visão diária, no nosso dia a dia, na nossa história pessoal. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque por justiça. Não é nem por amor, por justiça. Não estou nem falando de amor, estou falando de justiça. Porque eu devo dar a Deus, eu devo, por justiça, dar a Deus adoração, obediência e amor. Será que eu tenho feito isso? Será que nós estamos fazendo isso como pessoas, como comunidade, como sociedade? Ou será que nós estamos buscando, em primeiro lugar, o nosso ventre? Sabe, eu acho que é importante a gente questionar. Nós estamos chegando no final do ano, né? Nós estamos chegando no final do ano, e o final do ano é um tempo propício para a gente pensar. É um tempo propício para a gente analisar as coisas. Analisar como é que está a nossa vida, analisar como é que está a nossa relação com Deus, analisar como é que está a nossa relação com a igreja, a nossa relação com o próximo, sabe? E perceber que talvez nós tenhamos vivido mais um ano numa injustiça tremenda contra Deus, porque realmente não damos a Deus o que é justo Deus receber. Sabe, eu não gosto de terminar o programa assim, sempre de forma negativa, eu não gosto. Eu aprendi desde muito cedo na evangelização que nós precisamos acordar e nos voltar para Deus. Então eu queria terminar esse programa de hoje reconhecendo a minha injustiça em relação a Deus. A minha injustiça em relação a Deus. A minha falta de oferecer a Deus aquilo que Deus espera de mim, que é a minha obediência, a minha devoção, a minha religião, as minhas orações, a minha vida de escuta. Eu realmente quero pedir do fundo do meu coração, perdão e misericórdia. E quando eu puder fazer uma bela de uma confissão, eu vou fazer. Porque realmente nós vivemos de forma humana e comunitária, de maneira muito injusta em relação a Deus. Que esse programa nos ajude a não cair em tristeza e desespero e angústia, mas a acordar e nos voltarmos para esse sentido natural tão importante da justiça. Dar ao próximo o que lhe é devido. Natural. Natural. Isso é natural. Está dentro da gente. O primeiro que deve receber de nós é Deus. Que esse ano que vai começar, 2026, possa realmente ser um ano de transformação. De verdade. Para mim, para os meus parentes, familiares, amigos e para vocês também. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.